I'm begging, Sua begging semana you. começa agora, de uma forma muito mais produtiva, com um café com conhecimento. Dia, muito bom dia. Fala galera, muito bom dia. Faça parte dessa jornada de crescimento. Toda segunda-feira, às 8 horas. Diretamente do YouTube, a PVS Team. I'm begging, begging you to put your love. Fala pessoal, muito bom dia. Mais uma edição aqui do Café com Conhecimento. A 47ª, é isso mesmo, Luan? 47ª edição do Café com Conhecimento. Nada supera a constância. Nós estamos chegando aí a quase 50 edições do Café com Conhecimento. Muito conteúdo sendo compartilhado aqui. Estou vendo um movimento bastante legal aí da equipe nas redes sociais. A galera também chamando no privado, compartilhando o link e também fazendo o compromisso de começar a semana, agora a segunda semana de janeiro. E eu tenho certeza que ao final dessa edição aqui do Café Conhecimento, você vai ter muito mais conteúdo e mais direcionamento para conduzir essa segunda semana de janeiro. Eu fiz questão de pegar informações com profissionais que foram premiados agora na última convenção. Então, é uma informação que pode te ajudar de alguma forma, tá? Eu fiz questão de colocar ali um print na tela para você ficar atento e printar a tela, porque muita gente me pede material depois da live, mas se você não assiste e não se compromete em absorver, pô, mas isso aí eu faço, mas eu posso fazer de uma maneira melhor, tá? É esse o principal objetivo. Então, quando você coloca e se posiciona para isso, você vai esvaziar seu copo e aprender mais com todo mundo que está aqui na live, tá? Nós estamos com 146 pessoas online, 146 logins. Mais essas pessoas, então, vou fazer uma estimativa aqui de, no mínimo, 300 pessoas que estão assistindo essa live neste momento, tá bom? Deixa eu ver os comentários aí, Luan. Peraí, vamos lá. Anderson Carelli, ontem não estava dando para se cadastrar, estava dando um ingresso esgotado. Pois aí, a gente confere aí para você, viu, Anderson? Aí, ó, olha a galera falando. Região Zona Sul, a Rose, muito bom dia. Galera sozinha. Vamos lá. Jean Pierre mais 2. É isso aí. Vamos lá, gente. Então, compartilha a tela aí para mim, Luan, fazendo favor. Vou passando aqui. Pessoal, o que a gente vai falar aqui, ó? Nós vamos falar de cultura organizacional, nós vamos falar de metas, nós vamos falar de controle, nós vamos falar de ações diárias. Tá? Então, eu vou falar aqui sobre o que é uma cultura do seu negócio, qual é a cultura que você está utilizando para você extrair resultado com a sua equipe, como que você vem mobilizando. Eu até usei um termo bastante promovido aí por grandes profissionais da área de gestão, de cultura organizacional na internet, que é ritmo, rotina e ritual. Então, qual é o ritmo que você tem, qual que é a rotina que você utiliza e qual que é o ritual que você segue, tá? Então, cultura organizacional, ela está ligada a isso. Mas a gente vai falar um pouquinho, e eu até trouxe um comparativo aqui de cultura de países, para você entender como que todo o seu comportamento, como que você reage a cada situação, ela direciona para você ter resultado ou não. Tá? Então, esse ritmo, rotina e ritual, ela traz muita informação sobre a cultura. Eu até falei aqui sobre o evento da cultura que a PBS promoveu. Então, toda essa cultura, ela aponta para o seu resultado. Então, eu quero já começar a trazer uma reflexão para você, como que você está seguindo todos os seus rituais, todos os seus comportamentos, como que você reage à sua equipe apontando para o resultado, tá bom? Então, vamos lá. E eu quero trazer uma cultura de monetização de base. Tá? Eu gosto muito desse termo porque eu vejo que muitos profissionais que têm resultado, e principalmente esses profissionais que eu consultei e que bati um papo com eles,
ao longo da semana, eles me falaram que eles conseguem extrair resultado da própria base. E, gente, aqui eu vou trazer o que eles me falaram, tá? Então, eu não estou aqui, o Thiago Moura sempre fala, né? Eu e o Moura, a gente não tem regional, a gente nunca formou nenhuma regional, mas a gente consegue identificar quem tem o resultado e é pegar e aplicar as estratégias e replicar para o maior número de pessoas diante da realidade de cada um, tá bom? Então, vamos lá. Tem um termo, gente, deixa eu só pedir para ampliar essa imagem aqui para mim do Peter Drucker, que é um papo aí da administração. Ele tem uma frase, eu coloquei no cantinho aí, que é a cultura come a estratégia no café da manhã. O que ele quer dizer com esse termo? O seu comportamento, as suas ações, toda a cultura que você tem junto à sua equipe, ela come a estratégia no café da manhã. Porque você pode ter a estratégia bem montada, muito bem desenhada, muito bem orientada. Se você não tem uma cultura que é direcionada para a estratégia, de nada adianta. Então, a cultura, ela come a estratégia no café da manhã. Tá? Essa frase é do Peter Drucker, que é um papo aí, uma referência na administração. Tá? Então, o que é cultura, gente? A cultura organizacional é o conjunto de valores, ações e comportamentos que direcionam os hábitos focados em resultado do negócio. Então, como que você tem os seus valores, as suas ações, como que elas são direcionadas para isso, como que o seu comportamento é diante as situações para construir a sua estratégia. Tá? E você pode desenhar a sua estratégia, desenhar fazer o seu plano de ação. Se você não tiver uma cultura que alimente, que sustente isso, o ritmo, rotina e ritual, ou você manter a chama acesa da cultura, dificilmente você consegue seguir toda aquela estratégia, todo aquele plano de ação, tá? Então, olha aqui uma diferença cultural que eu separei de uma maneira muito simples para vocês entenderem como que a cultura local influencia no resultado. Olha aqui, pega aí Brasil e Japão. Peguei o território do Japão, olha aí, você pega aí 377 mil quilômetros quadrados para pouco mais de 8 milhões e meio em comparação ao Brasil. Então, a gente tem quase 400 mil metros quadrados no Japão, quilômetros quadrados, né? 400 mil quilômetros quadrados. E no Brasil, mais de 8 milhões de quilômetros, 8 milhões de quilômetros quadrados. E aí, olha a economia. O Japão em terceiro, o Brasil em nono. Quando eu trago essa informação, eu trago por um comparativo justamente de profissionais que falam, promovem, falam muito sobre cultura, como que a cultura organizacional influencia no resultado. E eles citam muito essa diferença do Brasil e do Japão. Como que a cultura num país, ela aponta para um resultado e a cultura, aí eles até citam muito assim, ó, como que um país onde você planta, não nasce nada, e tem e comparado ao Brasil, que é um território altamente produtivo, como que esses dois países apontam um resultado completamente diferente comparado à economia mundial. Então, trazendo essa comparação, a gente começa a entender como que o comportamento direciona para o resultado. Só daí você já começa a entender que é a cultura que manda no negócio. Tá? E é claro que a estratégia, as ações, elas são consequências. E se você não tiver uma cultura que sustente isso, dificilmente você mantém isso a médio e longo prazo. Tá bom? Então, gente, não importa o tamanho da sua base, não importa o tempo que você tem de APVS, não importa se você faz uma ou 100 adesões ou se não fez nenhuma ainda, tá? Se você tem ou não tem resultado recorrente, não importa, nenhum desses 4 pontos, não importa, tá? O que vai importar, o importante é que você tenha o pensamento alinhado à cultura de monetização de base, tá? Gente, isso aqui é fruto de conversas com profissionais que têm resultado, tá? Então, o que eu fiz? Eu resumi o que eles estão tendo, como que eles estão tendo resultado, o que eles fazem? Eles monetizam a base dele, ponto. Então, isso é uma cultura,
dentro, o que eu escutei? Dentro da minha regional, a gente tem as metas, a gente tem o direcionamento e a gente tem o compromisso de ter o resultado. É esse aqui, todo mundo compra essa causa, todo mundo levanta essa bandeira dentro da minha regional ou dentro da minha equipe. Então, pronto, eu identifiquei que isso é uma cultura de monetização de base. E é sustentada pela cultura. Então, a cultura da equipe aponta para a monetização de base. O regional falou comigo que é uma cultura de monetização de base? Não, eu que defini diante do comportamento dele com a equipe que ele direciona, tá? Ou que eles direcionam. Eu conversei com mais de uma pessoa, tá? Que essa pessoa esteve agora na premiação. Tá? Então, eu identifiquei que todo comportamento com a equipe é pautado pela cultura de monetização de base. Eles têm parcerias, eles têm ações, beleza, mas a cultura é que sustenta o negócio. Tá? Isso é importante a gente identificar, porque às vezes a gente fala assim, mas a minha equipe ali, eu movimento, poucas pessoas que vêm comigo, beleza, mas a cultura, a chama está ali acesa por alguns líderes que mantêm esse compromisso, seja na equipe comercial ou na equipe administrativa. Tá? Nenhum regional utilizou o termo comigo de cultura de monetização de base, mas eu identifiquei, nenhum consultor, tá? Mas eu identifiquei que diante do comportamento que eles têm, a definição é a cultura de monetização de base, que é sustentada por esse compromisso que mantém as estratégias e as ações em prática no dia a dia, beleza? Então, cultura de monetização de base, gente, é algo que você vai colocar em prática diante dos seus comportamentos, dos seus valores e as suas ações diárias. Tá? É muito importante, porque às vezes a gente pensa na estratégia, eu vou fazer tal ação, beleza, mas o que você está fazendo para manter essa chama acesa? Tá? O que você está fazendo para que essa cultura seja sustentada pela sua equipe? Tá? Então, a cultura de monetização de base é o primeiro item inegociável, porque senão você vai dar um tiro ali de uma semana ou 3 dias e depois vai se perder. Tá? Então, mantenha esse compromisso na sua equipe e aponte, reúna toda a sua equipe comercial e administrativa e mantenha uma orientação baseada na cultura de monetização de base. Show de bola? Vamos partir para outro fundamento, né? Mas e a boa notícia, gente, é que a gente tem café com cultura, né? Então, hoje aqui, a gente vai falar sobre cultura e sobre as ações. E tem também, gente, olha aqui, até agora não apareceu o print na tela, tá? Até agora não apareceu. Deixa eu ver se está com 168 pessoas online. Show de bola, o Patrick tá aí. Bacana. Então, beleza. Então, hoje a gente tem café com cultura. Essa é a boa notícia que vocês vão ter. E eu vou direcionar para você manter essa cultura acesa, tá? Mas o que é de cada um? Se eu estou falando ali com a galera do Erivaldo, lá do Maranhão, a cultura que ele tem lá é uma. A cultura aqui do Rio de Janeiro é outra, de Minas é outra, São Paulo é outra, Rio Grande do Sul é outra, mas uma é a cultura de movimentação para a gente ter o resultado como consequência, tá? Então, a boa notícia é que a gente tem hoje o café com cultura. Beleza. Então, vamos construir essa cultura de monetização, tá? Deixa eu tomar uma água antes. Vamos construir essa cultura de monetização. O que eu venho observando e alguns regionais e alguns consultores, alguns fazem e outros não. Muitos falam que fazem, mas eu quero ter esse compromisso de você sair daqui com uma meta. E eu vou escrever essa meta aqui embaixo para você. Não é nem print na tela ainda, tá? Mas tem essa meta, esse compromisso de você fazer isso a partir de hoje ou hoje e ao longo da segunda semana de janeiro aí, tá? Então, adesão, gente. Fez adesão? É pedido de indicação. E aqui está a sua meta, o seu primeiro compromisso aqui na live. Então, toda adesão deve gerar, no mínimo, uma nova oportunidade. Então, eu vou falar aqui sempre sobre nova oportunidade e sobre retenção, tá? Então, o tempo inteiro eu vou estar aqui falando sobre você gerar nova oportunidade diante
a oportunidade que você está tendo. Eu fiz uma adesão, eu tenho uma aqui, beleza. Então, toda minha adesão, ela deve gerar, no mínimo, uma nova oportunidade. No mínimo. Estou falando no mínimo. Tá? E por que eu fiz questão de reforçar isso, apesar de escutar de vários profissionais que pedem indicação logo depois do fechamento? Muitos me falam isso, mas poucos fazem. Tá? Muitos. Eu queria que vocês comentassem aqui quem que faz isso em todas. Eu falo todas, tá, gente? Fala assim, toda adesão que eu faço, eu peço indicação. Não, eu esqueço. Eu esqueço de algumas. Bom, beleza. Dá para a gente fazer esse compromisso, porque o que eu venho observando, nem todo mundo faz como um processo sendo seguido. Hoje eu estava aqui esperando o sacolão ali abrir, aí eu estava observando lá o profissional seguindo lá as tarefas dele no dia antes de abrir o sacolão. Ele estava lá com o checklist, seguindo o processo, eu observando lá como que era a tarefa dele, e ele seguindo o processo. Então, ele acabava uma, ele ia lá, fazia outra tarefa. Então, por quê? Porque tem aquilo desenhado com um passo a passo. Escreve aqui para mim. Olha lá, a galera falando, eu faço... peraí que o Luan colocou um negócio na tela aqui, eu não estou conseguindo... Aí, valeu, Luan. Toda sempre. Já vou iniciar o ano, a galera falando da cultura. Rodrigo Mendes falando, eu faço. Mas vamos imaginar aqui, as pessoas que estão aqui pela primeira vez, diante do fechamento, pedir indicação e ter isso como meta. É a meta de gerar uma nova oportunidade a cada fechamento. Isso não é tão vigente do jeito que a gente pensa que é. E por isso que eu fiz questão de trazer aqui essa informação para a gente iniciar essa construção de cultura. A cultura que eu tenho é que toda a oportunidade sendo fechada, eu tenho que gerar uma nova. Beleza, então isso faz parte da minha cultura, do meu valor, porque meus valores são baseados em novas oportunidades. Eu preciso gerar nova oportunidade no meu negócio sempre que eu tiver esse direcionamento do meu resultado. Tá? Galera falando, eu na conversa eu já peço até antes de fechar a adesão, eu faço em todas, a Adriele falando, eu faço em todas. Bacana, seja bem-vindo aí, tá, Adriele? Então, para quem ainda não faz em todas, já saia daqui com um compromisso de ter isso como meta, tá? Então, essa adesão gera uma nova oportunidade, essas duas bandeiras aí, novas oportunidades e retenção que a gente vai falar bastante aqui ao longo da live, tá? Então, relacionamento é igual... Me puxa da tela aí um pouquinho, ó, por favor. Isso aí. Relacionamento é igual se atentar para a base. Tem um relacionamento, ou seja na adesão, ou seja ao longo da cobrança, reativação. Eu até falo, eu vou falar um pouquinho de reativação aqui, mas quando você faz uma reativação, você também pediu uma indicação. Percebe que quando você tem uma oportunidade, você gera uma nova. Então, isso cabe para todas as situações. A cobrança, eu vejo muitas pessoas, segue aqui meu comprovante. Beleza, manda o comprovante, consegue ali gerar uma nova oportunidade. Percebe que você vai criando uma cultura interna, administrativa e comercial voltada para o ciclo de gerar novas oportunidades o tempo inteiro. Tá? Eu construir essa cultura, posso gerar ela em qualquer situação. Eu dei o exemplo aqui da adesão, mas eu vou falar daqui a pouco sobre cobrança, sobre reativação, como que eu consigo gerar, a partir desse contato, uma nova oportunidade. Primeiro boleto. Olha aí, gente. Tenho 169 pessoas ao vivo e eu vou colocar aqui agora o primeiro print na tela. Tá? Então, print na tela aqui, tá? Vamos lá. Esse aqui é um acompanhamento diário que um regional faz do primeiro, o controle que ele faz do primeiro boleto que esteve no palco, tá, gente? Eu posso falar que entre os top 3, tá? Que ele e a equipe administrativa e comercial eles fazem do primeiro boleto. Tá aqui. Print na tela aqui para você printar a tela e ter esse controle também seguindo dessa maneira. Ou seja, você já faz, você pode adaptar, ou eu ainda não faço, eu posso fazer a partir desse print na tela, tá bom? Então, o acompanhamento diário, olha aí como que ele faz do primeiro boleto.
Olha como que a gente vai gerando novas oportunidades diante da situação que a gente tem. Então, se eu estou fazendo o controle do meu primeiro boleto, eu consigo gerar novas oportunidades. O meu comportamento para adesão, primeiro boleto, e eu controlo ele de uma maneira bem... eu sempre trago aqui a ferramenta ali do Canvas, do Canvas da gestão do regional, mas com esse controle, olha aí, acompanhamento diário, ele tem total primeiro boleto vencidos ontem, pagos, abertos, total de primeiros boletos vencendo hoje, total de primeiros boletos não pagos, total geral de boletos abertos do dia. Olha, é tão simples que eu não sei se você faz, você que está aqui na live, se você faz dessa forma, ou se você faz de outra. O importante é que você tenha esse acompanhamento. E o que ele tem a ver com novas oportunidades? Que a partir do momento que você identifica que o associado pagou o primeiro boleto, você consegue, inclusive, gerar novas oportunidades ali no primeiro boleto. Se você já gerou no ato da adesão, você consegue também gerar no primeiro boleto. E ainda acompanhando o pagamento, que você vai identificar quem pagou, quem não pagou, e ainda vai fazer esse contato para esse pagamento. Olha como que você começa a construir uma cultura que direciona para o resultado. Tá? Você está enxergando o tempo inteiro que a sua base, independente do tamanho, ela pode te gerar novas oportunidades. Deixa eu pedir o Luan aqui para abrir a parte de comentário. Show de bola. Está cortando às vezes o áudio, viu, Luan? Já consertou. Depois a galera... Beleza. Show, Isaías falando. Vou colocar isso como meta para 2023. Show de bola, Isaías. Então, pessoal, fala aí para mim se vocês já deram o print. Eu tenho outro ainda, tá? O outro é mais um controle que você vai ter, que também é utilizado por alguns regionais. Então, isso aqui, se você observar, eu tirei o print da mensagem que eu recebi do profissional. Tá aí, tá até com... Aí é um print de WhatsApp, tá aí embaixo aí o horário aí, 10h03 da manhã, que ele me mandou essa mensagem. Então, olha que a gente consegue ampliar um pouquinho. Dá para ampliar? Talvez é a qualidade, né? Talvez é a qualidade, O Luan tá explicando aqui, ele vai colocar aí que talvez é a qualidade máxima da sua tela. Tá? Então, dá um print na tela, pega esse print e utiliza no seu controle diário. Tá? No seu controle diário, você consegue ter o acompanhamento do primeiro boleto de uma forma muito simples. É uma visualização que vai te direcionar a uma ação. Hoje eu faço de outra forma. Beleza, mas constrói a cultura de se gerar nova oportunidade e acompanhar o boleto e gerar nova oportunidade dele também. Tá? Não somente além de quem pagou, mas também você acompanhar quem está pagando o primeiro boleto e você entender esse controle, o que está sendo pago e o que não está sendo pago. Tá? Então, virar essa chavinha vai te colocar em outro nível de resultado. Beleza? A Thaís falando, estou tirando print de todos. Bacana, Thaís. Print na tela aí, tá, gente? Deixa eu ver se a galera aí tá. Volta aí para mim, Luan. Fernando Soares, você está conseguindo visualizar aí, Fernando? Aqui tá conseguindo. Aqui, ó. Olha aí se tá. Print na tela aí, tá? Então, beleza. Estou tirando print de todas. Pessoal, o Luan escreveu para você. Entra em detalhes no YouTube e coloca 720 pixels. Beleza? Então, agora, vou passar. E agora eu vou trazer um conceito. Opa, para a minha tela aí, Luan. Um conceito de fatiando a comunicação. Olha aí, coloquei um gifzinho aí para a gente. Todo regional que eu vou, todo regional que eu entro para fazer um trabalho de retenção e direcionar a equipe administrativa e também comercial no dia a dia, eu trago esse conceito de fatiando a comunicação. O que é fatiar a comunicação? É você falar para o associado que está ali, seja na fase ali de adesão ou no primeiro boleto, toda a comunicação seja direcionada para um tipo de público. Esse é o termo de fatiar a comunicação, tá? E aí eu trouxe um GIF aí para você entender
cada fase tem uma comunicação direcionada. Por quê? Porque eu já vi de muitos profissionais que antes faziam uma comunicação generalizada e iriam ter e ficavam questionando por que não tinha um resultado na comunicação. O termo de fatiar a comunicação vai te deixar mais orientado para uma comunicação personalizada e em cada fase que o associado está. Tá bom? Então, aí um gifzinho aí de fatiando a comunicação para vocês começarem a fatiar e direcionar. Quando eu falo fatiar, é uma personalizada na comunicação, tá bom? O Célio aí falando, a cada folheto que eu entrego, o fechamento, eu peço uma indicação. Beleza, a ideia é essa, tá, Célio? E é importante que toda a cultura esteja direcionada para essa ação aí que você acabou de falar. Beleza? O Isaías aí, obrigado. Show de bola. Poderia postar no grupo para ver se tinha esse texto. Tainá, tá aí, ó. Eu vou voltar aqui, tá, gente? Vou voltar aqui o print na tela. Aí, ó. Print na tela. Esse controle é utilizado por profissionais que foram premiados agora na última convenção. Tá aí para você utilizar, preencher. Aí 2 pontos, você vai lá, preenche, pronto, de acordo com a sua base. Muito simples, muito fácil de ser aplicado, mas a cultura, percebe só, que se você tem isso, tem esse controle, ele não coloca em prática, mantendo a chama acesa da sua cultura de retenção e gerar novas oportunidades, se você não tem uma cultura baseada nesses valores ou nessa orientação, dificilmente esse controle vai ser útil. Tá? Então, isso aqui ele tem que movimentar, manter manter todas as ações de pé para você extrair resultado no curto, médio e longo prazo. Beleza? O Eduardo falando, bom seria gerar um PDF no final. Vamos lá, se a gente chegar com, quem sabe se a gente chegar com 200 pessoas aqui, a gente gera aqui depois, mas é importante que você dê o print para você firmar esse compromisso mesmo com você, que você está atento ao conteúdo que está sendo passado hoje. Tá bom? Show de bola. Então, primeiro print na tela já foi, tá? Beleza? Então, agora a gente vai entrar com o conceito de fatiar a comunicação e a gente entender como que a gente mantém essa cultura direcionada para... Adesão gera indicação. Indicação gera nova oportunidade. Primeiro boleto gera relacionamento. Relacionamento gera indicação / nova oportunidade. Isso aqui é um resumo do que a gente falou nos últimos slides. Beleza. E a cobrança e a comunicação da cobrança para o mês atual e a comunicação da cobrança para o mês anterior. Por que eu estou falando disso, gente? Hoje, 9 de janeiro, um associado que está inadimplente desde o dia 20 de dezembro, eu preciso ter uma... Agora vou imaginar, o Luan está aqui, Luan é o meu associado que venceu o boleto no dia 20 de dezembro e o Luan não pagou até hoje e hoje é 9 de janeiro. E o Thiago Moura é o meu outro associado que teve o boleto dele vencendo no dia 5 de janeiro. Então vamos lá, o Luan, 20 de dezembro e o Thiago Moura no dia 5 de janeiro. Ambos estão inadimplentes. Eu tenho o Luan em dezembro e o Thiago Moura associado inadimplente no dia 5 de janeiro. Qual que é o conceito de fatiar a comunicação? A minha cobrança para dezembro a minha comunicação com o Luan é uma. A minha comunicação com o Thiago Moura é outra. Por quê? Porque o Luan, se eu trago para ele que ele está lá inadimplente desde 20 de dezembro ou desde o mês passado, eu aumento a minha chance de ter mais resultado nessa comunicação. E quando eu trago para o Thiago Moura inadimplente em janeiro, quando eu direciono para ele que é início de ano, que ele não tem costume de ficar inadimplente, quanto mais eu personalizo essa comunicação, mais eu aumento as minhas chances. E por que eu estou falando isso? Porque quando profissionais começaram a fazer isso com mais constância, eles tiveram mais resultado na cobrança. Tá? Eu sempre escuto isso
e comecei a entender que fatiar a comunicação é o melhor caminho, é um dos melhores caminhos para você extrair resultado na sua cobrança. Então, vamos lá, olha aqui, ó, olha aqui o que eu... Fatiando a comunicação. Então, você está fatiando aqui para dezembro e você está fatiando agora para janeiro. Aumenta as suas chances de você ter mais resultado. Pô, mas é que ele não teve... não vão ser todos? Claro que não, né, gente? Mas é importante que você entenda como você fatiar, você enxergar esses dois exemplos do Luan inadimplente. Minha pulseira até arrebentou aqui no meio da live. Você fatiar a sua comunicação de dezembro, enxergar o Luan lá que está inadimplente em dezembro e o Thiago Moura que está inadimplente no dia 5 de janeiro. Então, quando você divide isso, você gera mais conexão na sua comunicação, tá? Então, utilizando esse termo de fatiar a comunicação, você consegue utilizar tanto para quem está ali gerando. Olha para você ver, quando você começa a entender os cenários, você gera indicação no fechamento ou antes do fechamento, você começa a fatiar a comunicação para o primeiro boleto, você faz uma cobrança voltada para o mês anterior e uma cobrança para o mês atual, tá? E você começa a entender como você pode e deve trabalhar essa questão de retenção de base e gerar nova oportunidade. Mas percebe que você só consegue manter isso quando a cultura está muito alinhada a esses termos. Nova oportunidade e retenção, tá bom? Então vamos lá. Tá aí, ó. Deixa eu voltar nos comentários aí, Luan. Aí. O som está falhando, a Kátia está falando. Já passou, né? Já resolveu. Pode falar aí, tá, gente? Aí, ó. Elci, muito top, explodiu tudo. Bacana, Elci. Bacana ver você aqui sempre aqui com a gente. Rui de Andrade, top demais. Então, vamos entender. Eu estou falando aqui de cultura, estou falando de indicação, eu estou falando de gerar novas oportunidades, eu estou falando de retenção. Eu já trouxe um print na tela aqui para você utilizar hoje ainda do seu controle, se você ainda não está controlando de uma maneira muito simples e prática aí para você, o seu primeiro boleto, e gerando relacionamento, gerando indicação, com certeza você está perdendo oportunidade dentro da sua base, tá bom? Então, continuando aí com fatiando a comunicação, olha aí. Inadimplência cobrança. Qual é a sua meta de recebimento até 31 de janeiro? Nós estamos aqui na segunda semana de janeiro. Qual que é a sua meta? Quem participou da convenção está lá. Eu lembrei muito aqui, quando eu estava escrevendo esse slide, eu lembrei muito da palestra lá do Marquinhos Malaquias, lá na convenção, quem esteve lá, e ele falou que quando ele abordou um jogador de futebol, que depois ele conseguiu projetar esse jogador a nível mundial, ele perguntou para ele, qual é a sua meta? Qual é a sua meta? Então, eu vou perguntar aqui pra gente, qual é a sua meta? Você não precisa escrever no comentário, não, mas qual é a sua meta de recebimento para até 31 de janeiro? Qual é a sua meta? Essa pergunta tem que ficar e ficar aqui, e você ver ações, e claro, o conteúdo aqui e ao longo do mês e também a sua liderança vai te ajudar nesse recebimento, mas qual que é a sua meta? Se você não direcionar para a meta, qualquer lugar, a minha meta, o meu recebimento foi menor. Não, mas você tem que apontar para mais e colocar a sua meta. Então, daqui a pouquinho tem um print na tela sobre meta, tá? Vamos ficar atento aí. Tem 163 pessoas ao vivo. O print na tela, o segundo print na tela tá daqui a pouco, tá? Então, qual que é a sua meta para recebimento até 31 de janeiro? Qual é a sua meta? Deixa eu ver aqui, quem que vai lembrar, não sei quem que teve aqui na convenção, a falar, se lembra da palestra do Marquinhos Malaquias. O Marquinhos Malaquias falou, qual é a sua meta? E quem teve lá, escreve aí para mim o jogador que ele trabalhou. Vamos ver aí quem está aqui na live. Escreve aí para mim nos comentários qual o jogador que ele falou isso, qual é a sua meta. Vamos ver se quem está aqui vai lembrar dessa fala do Marquinhos Malaquias lá. Qual é a sua meta? E ele falou para um jogador que depois
veio jogar no Barcelona. Então, deixa eu ver aqui nos comentários. Desce comentário aí para mim, Luan, fazendo um favor. Pode descer. Quem vai lembrar aí da palestra do Marquinhos Malaquias, Allan Kardec, não foi Allan Kardec, não. Dagoberto, é Keyson, o Newton Lima lembrou aí, ó. É o Keyson, exatamente. Qual é a sua meta? Aí ele foi e falou assim: ó, minha meta é chegar no Barcelona. Pô, o Barcelona, você tá aí de cara já querendo jogar no melhor na época lá, ele estava lá. Ele chegou e atingiu essa meta. Então, qual é a sua meta? Quando a gente começa a entender, gente, por analogias, hoje eu trouxe aqui uma analogia do Brasil, do Japão, uma comparação para você entender a questão do compromisso aí da cultura. Quando você começa a entender que quando traz um conteúdo que não tem nada a ver lá na palestra lá do Marquinhos com proteção veicular, mas ele falou para um jogador de qual é a sua meta, então você transfere para a sua realidade. Qual é a sua meta para você de recebimento para 31 de janeiro, até 31 de janeiro. Inclusive, eu vi aqui que pessoas que estão fazendo essa ideia aí de fatiar a comunicação. Sobe um pouquinho para mim o comentário aí, Luan, fazendo favor. Isso, tá aí, ó. Newton Lima, foi o Newton que falou, tá? Sandra, tenho feito isso e minha inadimplência tem sido muito baixa mesmo. Então, a ideia de fatiar a comunicação, eu trago aqui, gente, estou falando aqui, 100% aplicável e também de vivência e do dia a dia do comercial, de como que as pessoas também podem melhorar essa comunicação e como que eles encontram caminhos para melhorar essa tratativa com o associado, tá bom? E inadimplência, reativação, qual a meta de reativação neste mês? E daqui a pouquinho está aí no próximo slide. Então, qual é a sua meta de reativação esse mês? Tem gente que fala assim, eu reativei 2, 3. Mas qual que é a sua meta? Porque senão, ponto. Qual que é a sua meta? Minha meta é 10 reativações. Beleza. Então, o que você fez para atingir sua meta? Qual que foi o que você fez? E o que ficou aí pelo caminho que você não conseguiu ou que você ultrapassou esse número? Tá? Então, direcionar para a meta vai te posicionar para ações e começar a colocar interrogações na sua cabeça. Peraí, tem gente que consegue X números de reativações, tem gente... eu nunca imaginaria... Olha o que eu escutei, tá? Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ter um recebimento do jeito que eu tenho hoje na PVS, que eu escutei de regionais. Por quê? Porque a partir do direcionamento da meta, ele começou a desenvolver ações e aumentar o número de recebimento para ele. Por quê? Mas desenhar a meta foi o primeiro passo. Então, qual que é a sua meta? De recebimento, com cobrança, reativação, mas tratando de inadimplência, cobrança e de reativação. Qual que é a sua meta? É lógico que os dois apontam para o recebimento. Mas o que você vai desenhar de fatiar a comunicação? Olha aí, nós estamos falando aqui no dia 9 de janeiro, a gente tem inadimplente de dezembro. Você fatiar a sua comunicação para dezembro e para janeiro. Tá? Vamos lá. Enxergando a reativação em 3 fases, eu sempre falo, todos os regionais recebem aí o pendente de vistoria para abordagem, acima de 90 dias como inadimplente e 60 dias de inadimplente. O que eu estou falando? Pendente de vistoria, você tem ali, fatia essa comunicação também na reativação. Você consegue abordar o associado que está ali pendente de vistoria, você tem ali o associado que está prestes a completar 120 dias e se tornar um novo contrato, e você tem um associado que acabou de completar o segundo boleto. Então, você pode e deve fatiar essa comunicação também nessa fase de reativação, tá? Então, você vai fatiando aí com pendente de vistoria. Vamos imaginar que o associado está só pendente de vistoria para reativar. Ele já pagou o boleto e está ali precisando da foto. Beleza, você já conduz essa reativação. Você tem um associado que está ali entre 90 e 120 dias como inadimplente, você pode fazer contato na sede, ter esse contato, saber se ele paga 1 ou 2 boletos. Vamos imaginar que é 1 boleto. E você tem um associado que completou 2 boletos, que você pode acessar a reativação dele pagando 2 boletos. Então, você tem 3 situações que você consegue fatiar a comunicação, tá? Também
como reativação. Então, quais que são os conjuntos de ações que fortalecem essa cultura de monetização? Tá? Aí, ó, vamos lá, passou. Tá demorando para passar. Peraí. O som tá legal, pessoal? Tá legal, né? Tá. Então, construção de metas diárias. A primeira coisa, gente, é construir meta. Porque se você não... o que eu falo de construção de meta, gente, é porque quando eu vou em alguma regional, eu pergunto, beleza, qual é a meta nisso aqui? Eu não tenho meta ainda, não. Não, mas peraí. Primeira coisa, vamos desenhar a meta. Quer dizer, antes da meta, é saber a cultura que vai construir um negócio. Se você tem a cultura de retenção e monetização de base, você já começa... beleza, agora a meta. Qual que vai ser a minha meta nesses itens? Daqui a pouquinho tem o segundo print na tela, tá? Tem 160 pessoas online. Daqui a pouquinho tem um outro print na tela, tá? Artes voltadas para retenção e recuperação. Quando eu falo artes, eu falo peças. As peças, por quê? Porque se você tem essa cultura, você tem um banco de imagens que você consegue gerar retenção e novas oportunidades, aliada a todo o material do marketing, que o marketing compartilha sempre nos grupos e pode te ajudar também. Você pode, eu já até compartilhei aqui várias imagens, inclusive deve ter também essas imagens no EAD, várias imagens aqui no Café Conhecimento. Vocês apontaram a câmera aqui para o QR Code e começaram e já extraíram. Tem muitas imagens de indicação, de reativação, de cobrança. Então, quando você começa a utilizar isso, peraí, eu já construí minha meta, eu já tenho a minha comunicação voltada para isso e eu estou mantendo acesa toda essa cultura, essa chama aí de retenção e novas oportunidades, tá? Abordagens frequentes, porque quem tem resultado em cobrança e reativação faz todo dia. Eu já cheguei em regionais, inclusive recentemente, como que foi a cobrança hoje? Nós não cobramos. Não, peraí, abordagem frequente. Ela tem que ser pautada pelo compromisso e como fosse um processo mesmo, bem definido, do jeito que a gente já discute e discutiu aqui por várias vezes. Eu dando um exemplo aqui do profissional que eu estava vendo aqui hoje, organizando aqui o sacolão para abrir, se ele não coloca o carrinho dele, o carrinho ali lá fora, o cliente ia chegar no sacolão lá e os carrinhos iam estar bagunçados, todos espalhados lá no pátio do sacolão. Por quê? Porque ele tem aquilo como um processo muito bem definido. Ele tem que fazer aquilo ali, mesmo que seja como um checklist mesmo. Ele estava com papel e fazendo. Achei muito louvável da parte dele, porque quando eu entrei no sacolão às 7 horas em ponto, estava tudo organizado. Mas ele estava ali com tarefas muito bem desenhadas para serem executadas. Ele e toda a equipe, cada um com a sua função. Tá bom? Então, isso aqui faz parte de uma construção de cultura. A cultura lá é deixar organizado para o cliente que chegar às 7 horas. Tá? Então, qual outra ação que você pode ter? Acompanhamento semanal do que está dando certo e ajuste dos pontos de melhoria. Gente, eu fiz questão de escrever isso. Eu estava estudando semana passada, e aí um profissional da área de gestão e vendas, ele falando que toda sexta-feira ele acompanha com a equipe as gravações, porque eles fazem... não estou falando para fazer isso aqui, eu estou trazendo como um exemplo, tá? Como você pode fazer diante da sua realidade. Ele acompanha as gravações de ligação, ele tem uma venda com um ticket maior. Então, o gerente de vendas acompanha todas as gravações. E na sexta-feira ele reúne o time numa mesa, numa reunião de meia hora e extrai os pontos positivos e os pontos de melhoria nas ligações de cada um. Então, todo mundo que senta na mesa vai saber que vai ter um feedback, não é nem um feedback individual, mas uma análise da ligação que foi feita ao longo da semana. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque quando você tem o costume de trazer sua equipe e apontar o que pode ser feito, como usar como exemplo a equipe
e ajustar, fazer o ponto de melhoria ali, você traz uma perspectiva de construção e mantém o que é aceso. A chama de cultura de melhoria sempre acesa, sempre, seja na equipe administrativa ou comercial. Ah, dá para eu fazer de outra forma, o meu eu não consigo gravar a ligação, beleza, mas o que você consegue fazer para trazer a sua equipe e trazer como uma sugestão para toda a equipe, seja administrativa ou comercial, para revisar o que está dando certo e o que não está dando certo, tá? Então, fazer isso, seja semanal ou quinzenal, é uma tarefa que mantém essa cultura acesa, essa cultura de retenção e nova oportunidade, tá bom? Beleza. E, claro, envolvimento de toda a equipe na cultura, tá? Então, quando começa a entender uma cultura, gente, pensa bem assim, aqui no Rio de Janeiro e em Minas são culturas diferentes, mas quando a gente tem um direcionamento para o resultado, o seu comportamento te direciona para isso, tá? Direciona os seus valores, para as suas ações, para todo o seu comportamento para apontar para o resultado. Então, deve envolver toda a equipe. Quando eu falo equipe, é administrativa, é a liderança, é a equipe comercial, são os consultores que trabalham com você, é o seu líder acima, é toda a regional envolvida no resultado, tá? Então, deixa eu ver aqui se está fazendo sentido para vocês. Conta aí para mim se está fazendo sentido, se já está com novas ações daqui para frente, com essa segunda semana de janeiro, está fazendo sentido para vocês? Escrevem aí para mim os comentários, que daqui a pouquinho eu vou trazer outro print na tela aqui que tem a ver com esse controle, tá? Então, mas, como eu falei, não adianta nada ter o controle se a cultura não está muito bem alinhada, essa cultura de retenção e novas oportunidades. Eu tenho que olhar para outra câmera. Mas vamos lá. Então, tá bom assim, Luan? Desse jeito? Aí, valeu. Valeu, Luan. Então, olha aí, como você tem. Isso aí é a ferramenta que eu sempre trago aqui para vocês. Hoje eu estou falando aqui sobre faturamento. Show de bola, Tainá. Bacana, Tainá. Trazendo muita informação. Olha como que você começa a entender quando eu coloco aqui o faturamento M-2, que é 2 meses anteriores. O faturamento do mês anterior. E qual que é a sua meta em janeiro? Isso, olha como que isso aqui é um exemplo, tá, gente? Então, nessa ferramenta, que ela está disponível aí no Instagram da PBS e também no EAD, em todos os canais aí que eu falei aqui anteriormente, você vê, eu estou em dezembro, eu estou em janeiro, o M-1, qual foi o meu faturamento em dezembro? Qual foi o meu faturamento em novembro? Então, eu me posiciono para 3 meses. Então, eu vi lá o meu faturamento em novembro, em dezembro, qual que vai ser o meu faturamento agora em janeiro, tá? Qual que é? Qual que vai ser? Vamos imaginar que se foi em novembro 80 mil, se foi em dezembro 85 mil, qual que vai ser em janeiro? Eu desenhei a meta aqui para 90 mil, beleza. Então eu começo a construir o meu faturamento, as minhas ações, a minha estratégia e basear a minha cultura para sustentar isso. Se eu não tiver uma cultura para sustentar isso, ela se perde antes mesmo do mês acabar. Tá bom? É isso aí, a Roseli falando, a retenção é o resultado do recorrente avançar. Show de bola. Galera falando, fazendo sentido. É isso aí, você começa a entender como que o seu negócio é movimentado por essas ações no dia a dia. Mas se você não tiver a cultura sustentando isso, gente, o negócio se perde. Tá? Atenção, que daqui a pouquinho tem um segundo print na tela. Qual é a sua meta em cada indicador que aponta para o seu resultado? Qual é a sua meta em cada indicador que aponta para o seu resultado? Print na tela. Olha aí, isso aqui, gente, é muito simples. Você vai só pegar a semana, hoje, 9 de janeiro a 13 de janeiro. Eu coloquei de segunda a sexta, tá? Eu sei gente que trabalha domingo. Inclusive, eu estava ontem tratando uma questão com o regional, ontem à noite.
Então, se você colocou de segunda, do dia 9 ao dia 15 de janeiro, ou do dia 9 ao dia 13, qual que é a minha meta de adesões? A minha meta aqui são 10 adesões. Qual que for realizado? E o que você alcançou, tá? Então, a meta de realizar, você tem que desenhar a sua meta e quanto que você alcançou, tá? Então, quando eu coloquei realizado e alcançado, você começa a entender, peraí, eu consegui fazer, eu alcancei, ou realizado ou alcançado, eu consegui fazer 8. E você conseguir, se eu fiz 10 adesões. Então, você pode colocar realizado ou alcançado. Tá? Então, começa a entender como que você pode direcionar para o seu controle, seja de adesões, indicações, cobrança, reativações, novos consultores. Tá? Então, aí eu coloquei, aponte a câmera e baixe esse controle. Tá? Então, você pode colocar a sua meta e o seu realizado ou alcançado. Tá? Tem gente que usa o termo realizado, tem gente que usa o termo alcançado. Então, você tem, até agora, 2 prints na tela, que é o controle do primeiro boleto que você controla por WhatsApp, e aqui uma simples tabela para você acompanhar as suas metas de adesões, indicações, cobrança, reativações e novos consultores. Lembrando que você tem um fluxo de captação de consultores também na PVS Teams e está sendo também desenvolvido um manual ainda mais completo. Tá? Então, esse aí é o segundo print na tela para você ter como uma meta de realizado, alcançado e a sua meta direcionada para... Olha aqui, ó, a meta, o indicador que aponta para o seu resultado. Sempre é isso. Você tem que direcionar a sua meta, porque senão o que vier, você acaba se acostumando com o resultado que você julga ser suficiente. Mas quando você desenvolve a meta, você começa a desenvolver mais ações em cima disso. Tá? Então, pessoal, eu espero aqui, são 9h12. Eu vou pedir o Luan para compartilhar um link agora para você. Eu queria que vocês clicassem nesse link. Deixa o Luan pegando o link aqui. Isso. Aí, está pegando aqui. Ele vai compartilhar um link aqui com vocês. Eu queria que vocês clicassem nesse link e preenchessem. Você vai gastar no máximo 1 minuto, tá? Aí, já compartilhou aí? Você vai gastar no máximo 1 minuto, que é uma avaliação do que essa live trouxe de conteúdo para você. A gente vai ter isso toda semana. Então, toda semana, seja eu, o Thiago Moura, que a gente vai trazer conteúdo aqui, você vai poder avaliar a live e apontar os próximos temas. Tá? E esse link é uma avaliação se essa live faz sentido para a sua realidade e também avaliação sobre todo o aparato técnico. Você vai ter a oportunidade de avaliar essa live e falar assim, eu queria que falasse sobre tal tema. Por quê? Porque o tema de hoje foi trazido por feedbacks de muitas pessoas, mas também a gente consegue compartilhar um pouco da parte do... Eu que vou ter que compartilhar aqui, né? Parte do formulário. Isso aí. Dá para compartilhar? Faz favor, Luan. O Luan vai compartilhar aqui com vocês. Esse link é extremamente importante para a gente. Vamos lá. Vamos lá? Tá aí, ó. Desce aí para mim, Luan, fazendo favor. Isso aí. Então, você tem a oportunidade de avaliar a live, que nota você dá para a qualidade de transmissão, que nota você dá para a clareza do conteúdo, os conteúdos abordados hoje têm se encaixado na sua realidade, o que mais chamou sua atenção no tema abordado hoje, qual conteúdo você quer ouvir nos próximos Cafés com Conhecimento. Então, nos Cafés com Conhecimento. Então, esse formulário é útil para a gente, é útil para você, e com certeza o tema que você sugerir nos vai orientar para outras lives. E a sua opinião é extremamente importante para essa construção nossa. Tá?
Então, o tema hoje foi uma sugestão. Muitas pessoas preencheram o formulário anterior que o Moura compartilhou, mas essa especificamente é sobre essa live, tá? O seu retorno é extremamente importante para a gente, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado, espero que vocês tenham uma semana muito abençoada a partir de hoje e que vocês tenham todos os resultados que vocês planejaram. Não se esqueçam, qual é a sua meta? O que você está fazendo para manter a sua cultura organizacional voltada para as suas ações, tá bom? Pessoal, até a próxima, um grande abraço, valeu! I'm begging, Sua semana começa agora de uma forma muito mais produtiva com um café com conhecimento. Dia, muito bom dia. Fala galera, muito bom dia. Faça parte dessa jornada de crescimento. Toda segunda-feira, às 8 horas. Diretamente do YouTube, APVS Team. I'm begging.